Boa noite, gente. Sou Bia, né? Beatriz, para quem não me conhece. Sou a enfermeira aqui da Elianto, junto com minha sócia Geilane. Hoje ela não pôde estar presente por motivos pessoais, então hoje estarei conduzindo essa live junto com a nutricionista Maiana, tá? Que foi convidada por nós. Algumas pessoas aqui já sabem que a gente tá com esse programa, né? Elianto Stalker, toda quinta-feira, às 27 da noite. Grava aí, que quinta-feira tem um conteúdo diferente, com profissionais diferentes. E hoje, o intuito da live é para falar sobre os alimentos, né, que ajudam e retardam o processo cicatricial. A gente sabe como é importante o trabalho nutricionista nesse meio multidisciplinar. Quando a gente chega como enfermeiro para fazer a avaliação de um paciente, um dos pontos que a gente aborda é a questão da alimentação. E por muitas vezes, a depender de onde esse paciente ele esteja fixado, seja SUS, seja particular, a gente está direcionando esse paciente a um nutricionista, a um fisioterapeuta, se for necessário, porque é um trabalho muito importante quando se trabalha em equipe. Mesmo que venha a ser um trabalho individual no intuito de ter um consultório, assim, né? Porque eu e Geliane ainda não temos uma equipe, né? A equipe somos nós duas. Então, para a gente estar dividindo esse meio, esse foco diferente, é importante que a gente chame outros profissionais para estar falando o que realmente é importante, né? É muito fácil você chegar e falar, ó, a ameixa cicatriza. Mas quem entende direitinho das proteínas, do ferro, onde agem e tudo mais, é o nutricionista. Então, nada mais importante do que trazer uma nutricionista aqui. Maiana, ela é uma colega minha, a gente trabalhou juntas em São Bento. Então, eu sei o cacife que ela tem para estar conversando, tem um currículo extenso, muito inteligente, sabe o que faz. Ajudou muita gente em São Bento, né, que foi a minha realidade. Atualmente estava trabalhando no seu município. Então, assim, ela vai se apresentar para vocês e vamos dar início. Pronto, vamos lá. Mais uma vez, obrigada, Bia, pelo convite. É muito bom e importante e que bom, né, que as redes sociais, a internet está aí para ajudar a difundir o conhecimento para tanta gente que precisa e muitas vezes não tem acesso, até por questões econômicas também. E aí a gente vai conversar um pouco hoje sobre a questão da cicatrização de feridas. Como é que a gente faz para acelerar esse processo? E antes de tudo, é bom eu deixar claro algo do tipo: cada profissional ele tem a sua conduta, né? Que vai ser essa conduta, ela vai ser baseada na literatura que esse profissional teve acesso. Então, assim, eu tenho o meu posicionamento sobre esse processo. Eu tenho a minha conduta, o meu protocolo, que pode diferir de outros profissionais, né? Não quer dizer que eu ou outro profissional esteja errado, mas é bom a gente deixar claro. E quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, vai pesquisando um pouquinho, vai vendo um pouquinho qual é o posicionamento de cada profissional. Até porque a área da nutrição ela é muito ampla, existem muitos alimentos, as pesquisas estão a todo vapor aí todos os dias, então todo dia surgem coisas novas. E a gente vai ir pegando um pouquinho de cada coisa e baseado no nosso conhecimento, a gente montar o nosso posicionamento, né? Então, vamos lá, para iniciar. Para iniciar, a gente tem que partir, fazer uma analogia do nosso corpo com uma máquina. É como se o nosso corpo fosse uma máquina. E essa máquina, para ela funcionar, ela precisa estar limpa, né? Uma máquina, ela estando suja, ela não funciona. Então, para que a gente possa, né? Se a gente teve, assim, um ferimento, né? Vamos pensar em pessoas mais novas. Se a gente teve um ferimento, a gente precisa de uma cicatrização. Ou pessoas mais idosas, que estão acamadas, né? Que vão surgir várias, chamando no popular, várias escaras, que é muito comum acontecer em pessoas acamadas. Então, o que é que a gente precisa fazer de início? Antes de a gente pensar no que consumir para acelerar o processo de cicatrização, a gente tem que pensar também em limpar o nosso corpo. Porque imagine que você está ingerindo alimentos para cicatrizar e ao mesmo tempo você está ingerindo alimentos que vai inflamar o seu corpo. Então fica uma coisa meio que você lavou e sujou ao mesmo tempo e você não sai do canto, né? Como você estiver numa bicicleta dessas de academia que você pedala e você não sai do canto. Porque não adianta só você consumir alimentos que são
anti-inflamatórios que vão ajudar na cicatrização e, ao mesmo tempo, você está consumindo alimentos que vão inflamar o seu corpo. Então, se seu corpo está inflamado por causa da sua alimentação, vai haver meio que seu cérebro não vai saber de que forma ele vai trabalhar, não vai saber para onde ele vai mandar aquele nutriente, se é para desinflamar seu corpo ou se é para cuidar da cicatrização, da desinflamação daquela ferida. Então, eu selecionei alguns tipos, né, de alimentos que eu não incluiria numa dieta de uma pessoa que está, por exemplo, num pós-operatório, né, que precisa de uma cicatrização, de uma pessoa que está acamada, que está com escaras, por exemplo. E eu vou falar aqui cada alimento e vou explicar um pouquinho por quê. Então, a começar por leite, eu não incluiria leite, né? Por quê? O leite, ele tem algumas proteínas que, falando um pouquinho complexo agora, ele tem algumas proteínas que ela tem um peso molecular um pouco acima das proteínas mais comuns. Então, por exemplo, a caseína, que é uma proteína do leite, ela tem um peso molecular um pouquinho maior. Até dizem que o leite ele ajuda no processo cicatricial, né? Só que ele é diferente para cada organismo. Porque assim, o leite ele tem proteínas, né? As proteínas ajudam, porque vai fortalecer o sistema imunológico, mas é aquela coisa que, tipo, ajuda de uma forma e em outra forma já prejudica. Então, dessa forma é melhor evitar, de procurar só o que ajude mesmo. Então, assim, no caso, eu não usaria o leite, certo? É tanto que tem alguns cientistas que eles falam que o leite ficou para o bezerro e não para o ser humano. Uhum. Então, como eu falei, depende muito do acervo que o profissional teve acesso para ele poder formar a sua opinião, né? Então, eu não usaria o leite. O glúten também eu não usaria. O glúten está presente na maioria, assim, de tudo que tiver farinha de trigo. Geralmente, no nosso dia a dia, a gente vai encontrar mais o glúten em produtos que têm farinha de trigo, né? No bolo, no macarrão, na bolacha. Então, por que eu não usaria o glúten? O glúten é uma proteína, como eu falei, que está presente na farinha de trigo. E, no meio científico, ele é muito conhecido por a proteína adesiva. Porque a gente imagine a farinha de trigo, quando a gente molha ela na água, ela meio que gruda, né, no nosso dedo. E no nosso intestino não é muito diferente. Ela gruda na parede do intestino. E daí ela passa uma média de uns 3 dias para poder fazer a digestão, né? Para o intestino conseguir fazer a digestão completa. Então, imagine que a parede do seu intestino é toda a superfície que você tem para absorver tudo que você consome. Então, toda comida que você consome, ela começa o processo de digestão na boca, na mastigação, e aí ela vai para o estômago para ser digerida. Lá no estômago caem os sucos gástricos e digerem a comida. E de lá ela vai para o intestino para ser absorvida, né? Então, lá no intestino, toda a parede intestinal ela vai ser usada para absorção de nutrientes. E aí você consome o glúten vai grudar na parede do seu intestino e vai impedir que você absorva os nutrientes da alimentação. Então, você se alimenta, tipo, super bem, frutas, verduras, mas aí você come glúten, né? Então, você já vai estar com a absorção dos nutrientes prejudicados. Além disso, o glúten, como ele vai passar alguns dias ali, né, grudado na parede do intestino, ele causa uma inflamação também, né? Porque você vai ter uma comida que vai ficar ali mais de um dia presa dentro do seu intestino. Então, vai causar uma certa inflamação também na parede do seu intestino. Então, você já está com uma ferida ou você já está num pós-operatório, você precisa cicatrizar e você vai lá e causa outra inflamação no seu corpo, aí você deixa seu organismo doido, sem saber para onde é que ele manda os soldadinhos, que eu chamo, né, que é o sistema imunológico, para combater a infecção e as cicatrizações. Então, eu tiraria o leite, tiraria o glúten. O que mais que a gente vai tirar? Frituras, né? Frituras, toda gordura ruim a gente tira. Gordura ruim é muito inflamatória, inflama muito o corpo. E onde é que a gente vai encontrar as gorduras ruins? A margarina, por exemplo, né? Muito cuidado com a margarina, a tal da Becel, que o pessoal, sempre eu escuto o pessoal falar que só come Becel porque é saudável. E não é saudável, né? É margarina. Então a gente tem que ter muito cuidado
com a gordura trans que está presente na margarina. É uma gordura altamente inflamatória. Então, você vai ter uma inflamação dentro do seu organismo, né, nas suas artérias, nas suas veias. E aí você vai ter mais outro problema, além do que você tem uma ferida para cicatrizar, aí você já vai ter outro problema, que é combater a inflamação causada por uma gordura que você está comendo ali todo dia, uma margarina, digamos assim, né? Um ovo frito na margarina. Tudo que tiver margarina no meio não é interessante. Bolacha amanteigada, bolo, né? O ovo frito na margarina tem que tirar. Preferir o óleo de coco ou o azeite. Agora, outra coisa importante é que, por mais que uma gordura ela seja boa, por mais que um azeite seja bom, por mais que um óleo de coco seja bom, na hora que você submete essa gordura a uma temperatura alta, você transforma ela numa gordura ruim. Então, eu vou fritar a carne no óleo de coco. Não é interessante, porque a fritura, você só faz fritura em temperatura alta. Então, essa gordura ela já deixou de ser boa. Ela já vai haver uma transformação no ácido graxo, que é a cadeiazinha lá química que forma essas gorduras. Então, excluir fritura. Fritura é altamente inflamatório, né? Tanto que o colesterol tem o bom e tem o ruim. O colesterol ruim, ele vem do consumo de gorduras ruins. E por que ele é ruim? Porque ele é altamente inflamatório. Outra coisa que a gente tem que excluir: produtos altamente industrializados. Tem os produtos industrializados, por exemplo, um feijão, um arroz, é um produto industrializado porque ele passou por uma indústria, mas tem aqueles ultraprocessados, que são salsicha, mortadela, é o tipo de alimento que você não sabe de fato o que é que tem ali. Você não tem noção do que é que a indústria colocou ali dentro. Então é um alimento ultraprocessado. É diferente, por exemplo, vou dar o exemplo da sardinha. A sardinha é um alimento processado, mas você abre a lata e você está vendo o peixinho inteiro ali dentro da lata. Não estou dizendo que é super bom, que é super saudável, mas não é tão prejudicial quanto uma salsicha que você não sabe o que é a composição daquilo ali. Então, tem que ter muito cuidado com alimento ultraprocessado, porque é altamente inflamatório, né? Inflama muito o corpo. E se você já está precisando combater outra inflamação, aí você vai ficar agora com duas inflamações. Então, você retarda o processo de cicatrização, né? Lembrando que quando a gente está no processo de cicatrização, quer dizer que a gente está com algo aberto, né? Seja uma ferida. A gente está com alguma coisa aberta no nosso corpo. Então, a chance de infeccionar, de entrar micro-organismos ali do ambiente externo é muito alto. Então, a todo tempo que o corpo está lá no processo de cicatrização, ele está também num processo de combate a infecções e a inflamações. Então, tudo que você puder evitar, né, uma alimentação anti-inflamatória, você acelera mais ainda o seu processo de cicatrização. Mirani perguntou sobre a banha do porco. Banha de porco. A banha de porco, ela vem sendo bem falada. O que é que acontece? É uma gordura, digamos, deixa eu puxar aqui para vocês poderem entender direitinho. Vou fazer uma comparação com a margarina, certo? A margarina, ela é feita de gordura hidrogenada, que é a mesma coisa de gordura trans. Que gordura é essa? Onde é que a gente encontra essa gordura na natureza? A gente não encontra em canto nenhum. Foi uma gordura criada dentro de um laboratório, de uma indústria, né? Então, é uma gordura que o nosso corpo ele não está acostumado a lidar. Ele não sabe como reagir a isso, né? Ele não sabe como se defender disso. Ele vê isso como um corpo estranho, então ele vai lá combater. A gordura do porco, a gordura do leite, que está na manteiga da terra, a gordura do coco, são tipos de gorduras que estão presentes na natureza. Então, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é acostumado a lidar com isso. Então, assim, por que a gordura de porco ela se torna saudável? Porque o seu corpo sabe se defender dela, entendeu? É diferente de uma gordura hidrogenada, que ela vai causar um processo inflamatório, porque o seu corpo não reconhece, ele vai tentar se defender. Mas, assim, como eu falei, tem que ter muito cuidado, porque assim, quando a gente fala que é uma gordura saudável, aí
Na cabeça de algumas pessoas, entendem que por ser uma gordura saudável, pode ser usada para fritar alguma coisa. E toda vez que a gente eleva a temperatura de uma gordura, há uma transformação na molécula química dessa gordura. E ela passa de uma gordura boa a uma gordura ruim, né? Então tem que ter muito cuidado. Então, assim, você vai passar um ovo no azeite, você vai passar um ovo no óleo de coco, na banha de porco. Dá para passar, você coloca pouquinho, você usa uma frigideira antiaderente, né, para você não precisar colocar muito. E o fogo ele estando baixo, dá para passar o ovo, porque o ovo ele consegue, a proteína do ovo ela desnatura com uma baixa temperatura, então não tem problema. Agora, para você fritar uma carne, por exemplo, que já precisa de uma temperatura alta e um tempo extenso para você conseguir, né, de fato, ter o cozimento da carne na fritura. Então, aí eu já não indico, porque você já vai ter, você vai transformar essa gordura numa gordura saturada, que a gente chama, que é altamente inflamatória. Por último aqui, né, da listinha que eu fiz, a gente vai tirar açúcar refinado, né, o açúcar branco de mesa. A gente vai preferir utilizar o mel ou o açúcar mascavo. Ou adoçantes naturais, como o xilitol, por exemplo, e a estévia. Por quê? O açúcar, em grande quantidade, ele prejudica também a cicatrização, porque ele é tóxico. Só para a gente ter uma ideia de quanto o açúcar é tóxico, geralmente pessoas diabéticas, se ela não se tratar, ela fica cega. Por quê? Porque o açúcar, no nosso corpo, ele precisa da insulina, né, para colocar ele dentro das células da nossa carne, da nossa pele. Então, a insulina, ela regula, ela é como se fosse um carrozinho que regula a entrada do açúcar dentro da nossa carne, da nossa pele. Mas o olho não regula, a entrada do açúcar no olho, ela é livre. Né? Então, geralmente, pessoas diabéticas que não se tratam, elas ficam cegas, porque o açúcar ele é tóxico. E se ele estiver em excesso, ele prejudica, né? Ele mata o tecido, digamos assim. Então, num processo de cicatrização, é muito bom reduzir ou, tipo, cortar o consumo de açúcar refinado, açúcar branco, né? Tudo que vai açúcar branco. Vamos pensar num bolo, né? O bolo ele vai ter a margarina, ele vai ter o leite, ele vai ter o açúcar branco. Então, é um alimento que você não é para consumir. A não ser que você crie o seu próprio bolo, né? Com outras alternativas. Aí tem uma perguntazinha, né, Bia? Aí eu vi rapidamente sobre frutos do mar, alguma coisa assim. Se interfere na cicatrização. Pronto, o que é que acontece com a questão de frutos do mar? É a mesma coisa também que a carne do porco, que algumas pessoas falam. Mas assim, nos crustáceos tem algumas proteínas que... Proteínas, pessoal, é tipo... Como é que a gente pode fazer uma comparação aqui? É como se fossem partes que formam o nosso corpo, certo? São partes do nosso corpo, que a gente adquire através da alimentação. Então, tem algumas proteínas que estão presentes em crustáceos que o nosso corpo ele não reconhece. É tipo o exemplo que eu dei da gordura trans da margarina, que o corpo da gente não reconhece. É como se fosse um corpo estranho. E aí ele desenvolve um processo inflamatório. O processo inflamatório é o corpo tentando expulsar da gente aquilo que ele acha que vai nos fazer mal. Então, os crustáceos, eles têm proteínas que o corpo da gente não reconhece bem. Se inicia um processo inflamatório na tentativa de expulsar esse organismo estranho, certo? Quando você está saudável, a menos que você tenha realmente alergia a algum crustáceo, mas se você não tem alergia a crustáceos, você estando saudável, você não vai perceber o seu corpo se defendendo desse patógeno, digamos assim, que ele vai entender como um corpo estranho. Sendo que, quando você já está num processo de cicatrização de alguma coisa, você já está com a energia do seu corpo voltada para a cicatrização de uma ferida lá na perna, digamos assim. Aí você vai e consome crustáceos. Seu organismo vai ficar dividido, sem saber se ele vai combater a inflamação lá naquela ferida ou se ele vai combater essa proteína desse crustáceo que você consumiu, que ele vai enxergar como um corpo estranho. Então, nessa tentativa de ir para um canto e para o outro, alguém vai ficar sem ter assistência, digamos assim. Então, vai acabar ou inflamando mais a ferida, né? Ou então retardando a cicatrização. Em qualquer cirurgia,
os médicos já saem com recomendação, né? Crustáceos depois de 6 meses, né? Que é o que Uhum. o corpo leva para se recuperar daquele processo cicatricial. Até porque a gente sabe Sim, que todo o processo de cicatrização ele passa por várias fases, né? Então, a partir do momento que você retarda uma fase, por exemplo, está numa fase coagulativa e aquela lesão ela inflama, vem a infeccionar e sangrar novamente, retardou todo o processo. Então, sim, sim. de água e alimentos é muito importante para isso. Mas, lógico, a gente entende que em alguns aspectos tem gente que não tem condição para comprar, tem gente que não tem condição nem de sair de casa, né? Às vezes só uma pessoa cuida da outra. Mas falando Sim, em aspectos gerais, né, dá para estar informando. Mas graças a Deus existe o SUS para estar ajudando muita gente aí. com certeza, Bia. Pronto. Aí a gente falou, né, sobre alimentos que a gente precisa evitar. Porque não adianta a gente consumir alimentos para cicatrizar e ao mesmo tempo a gente consumir alimentos que vão inflamar. Então vai ser a mesma coisa que você lavar e sujar ao mesmo tempo e não sair do canto. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a questão da cicatrização, né? Então, uma vez que você já teve o cuidado do seu organismo estar limpo, né? De você não estar intoxicando o seu organismo com alimentos tóxicos e inflamatórios, aí a gente vai, ao mesmo tempo que a gente evita uns, aí a gente vai incluir os que vão ajudar na cicatrização. Existe alguns micro-organismos que são super importantes no processo de cicatrização, certo? Então, vitamina C, que é bem conhecido, né? A vitamina A também. Vitamina C é uma vitamina que eu acredito até que, por razões de políticas públicas, ela foi bem difundida as fontes, né? Foi bem espalhado as fontes. Então, vitamina C, limão, laranja. Aí vai depender muito de um paciente, né? Porque um paciente diabético não é interessante ele estar consumindo laranja nem suco de laranja, que é uma fruta que ela tem muita frutose. Mas, por exemplo, a goiaba é riquíssima em vitamina C e acerola. A vitamina A, não tem como haver cicatrização sem vitamina A. A vitamina A ela está presente na formação dos nossos tecidos, da nossa pele. Então, não há tanto a vitamina A como a vitamina C, né? Não há produção de colágeno, por exemplo, sem vitamina A ou sem vitamina C. Então, a vitamina A a gente vai encontrar em alimentos de cor alaranjadas. Por exemplo, a cenoura, né? A cenoura tem muita vitamina A. Que na realidade, essa vitamina A gente vai encontrá-la na forma de beta-caroteno, que é o pigmento alaranjado, né? No corpo da gente é que vai haver a transformação em vitamina A. Mas nos vegetais ele se encontra em forma de beta-caroteno, que é o pigmento alaranjado. Então, tudo que tiver a cor alaranjado, vermelho alaranjado, vai ter a vitamina A. Então, a cenoura, o mamão, né, a manga, por exemplo. Eu gosto muito da cenoura porque, assim, você pode consumir muito, você pode fazer suco. Já o mamão, você não pode consumir em excesso, porque tem muita frutose. E aí, principalmente para uma pessoa diabética, não é interessante. Então, eu vou até passar tipo uma receitinha aqui de um suco que pode ser feito pela manhã, até para se consumir em jejum, porque em jejum você absorve mais os nutrientes devido ao seu intestino estar mais vazio. Então, vitamina A, vitamina C, importantíssimo. Assim, Bia, é bom a gente lembrar que todos os nutrientes, eles são importantes para a cicatrização, né? Porque se ele não influenciar de forma direta, ele vai influenciar de forma indireta, fortalecendo o sistema imunológico, por exemplo. Mas assim, eu quero chamar muita atenção para a questão da vitamina A e da vitamina C, certo? Porque não há formação de pele, digamos assim, sem a presença da vitamina A e da vitamina C. E elas duas ajudam Então, no processo de colágeno, né? sim, Na da questão formação do colágeno. A vitamina C e a vitamina A, ela é muito importante nesse processo. Então, se você você é propício a ter queloide, é bom que a dieta ela seja rica com esses alimentos que tem. A proteína, né? A vitamina C e a vitamina A. Proteína, muito importante para o processo de cicatrização, né? A proteína, ela é mais fácil, assim, da gente encontrar também, porque já está no na nossa cultura alimentar, né? Já está ali na carne, que a gente consome a carne todo dia, a proteína está na carne, a proteína está no ovo, que a gente consome todo dia.
Então, são tipos de alimentos que, enquanto profissional, a gente não se preocupa tanto, porque a gente já sabe que a pessoa vai, devido à cultura alimentar, vai ter aquilo ali. A gente precisa chamar mais atenção para a questão dos micronutrientes, né, que são as vitaminas e os minerais também. Tem uma proteína que é importante suplementar também no processo de cicatrização, mas para a questão de fortalecer o sistema imunológico, para combater mais as infecções, né? Isso seria no início, mas para o início da tipo de um pós-operatório, por exemplo, que é a glutamina. A glutamina ela fortalece o sistema imunológico e aí com o sistema imunológico fortalecido você vai ter um desempenho melhor, né? No combate a infecções e no combate à inflamação também. Se a soja ajuda ou se ela interfere no processo? Olha, assim, a soja, ela é rica em proteínas, né? Da parte vegetal, da parte de vegetais, a soja é um dos vegetais que tem bastante proteína. Apesar que as proteínas que elas são mais disponíveis para o nosso corpo, que o nosso corpo absorve melhor, são as proteínas do reino animal. Porém, o reino vegetal também tem as proteínas, né? O feijão tem proteína, o arroz tem. E de todos, o que se encontra mais, a proteína se encontra mais biodisponível e que tem uma quantidade maior de proteína é a soja. Porém, a soja brasileira, né? O nosso país é um país que abastece o mundo todo. E para o país dar conta de abastecer o mundo todo e dar conta de abastecer a sua própria população, então, eles estão investindo muito na questão da transgenia. Então, a nossa soja ela é transgênica. E a gente não sabe, ainda não existem pesquisas, ou se existem, não querem dizer. A gente não sabe ainda o que é que alimentos transgênicos podem causar de consequência ao nosso corpo. Então, na dúvida, é bom a gente consumir com moderação, certo? Então, o único problema na soja que eu vejo é só a questão de ser transgênica. E não existem estudos para dizer o que é que pode acontecer com o nosso corpo. Então é bom consumir com moderação, não exagerar muito. Sim, aí para o processo de cicatrização, né? Então, a gente falou da vitamina A, que está presente nos alimentos, tem que ter, gente, tem que ter todos os dias. Está presente nos alimentos de cores de laranja avermelhada. Cenoura, manga, mamão. Também está presente os vegetais de cor verde, né? Por exemplo, couve, tem muita vitamina A, sendo que, como a clorofila ela é um pigmento muito forte, então ela acaba se sobressaindo nesses vegetais. E eu falei também da glutamina. A glutamina é uma proteína, ela também vai estar presente em alguns alimentos do reino animal, porém, é interessante você suplementar, né? Você compra na farmáciazinha ou em casas de produtos naturais, em casas de suplementos, vocês compram a glutamina isoladazinha, né, no potinho. É melhor, porque você vai conseguir consumir uma quantidade maior. Outra questão super importante é a água. Tem que tomar muita água, né? A água, o nosso corpo, 70% é água. Uma pessoa de 100 quilos, 70 quilos dessa pessoa é água. Todos os processos químicos, né? Nosso corpo, ele está fazendo reações químicas a todo momento. Então, todos esses processos, eles têm a água presente. Então, se não tiver água, não tem cicatrização. Então, tem que estar, até para a questão da elasticidade, né? Da nossa pele. A gente precisa dessa elasticidade, então a gente precisa estar se hidratando a todo tempo. O ideal é uma média de 2 litros de água por dia. É interessante até que a pessoa tenha garrafinha para medir, né? Porque às vezes a gente imagina que tipo fica tomando no copo, eu tomo muita água por dia. E quando vai medir, nem tem tomado os 2 litros de água. Então é interessante medir. A ingestão de água, Ana, nesse meio é muito complicado, porque assim, você vê pessoas saudáveis que nem toma o que é para tomar. Você pega um paciente acamado, que não come direito, que não consegue nem mudar de hábito. Às vezes é traqueostomizado, enfim, quando é traqueostomizado ainda dá para você ir colocando, mas é muito complicado a ingestão de água. Então, a gente fala muito, olha, a gente tem material, a gente tem tecnologia para acelerar seu processo cicatricial. A gente usa laser, que ajuda a acelerar 3 vezes mais o processo de cicatrização. Mas, assim, 40% do trabalho é seu, né? É da família. Está ajudando na questão de alimentação, de autocuidado.
Enfim, aí fala, foi o enfermeiro que não fez direito. Mas na verdade não, né? Teve a questão alimentar que não ajudou. É uma coisa depende da outra, né, Bia? Não adianta Isso. fazer só uma parte e o paciente não fazer a parte dele. Mas, enfim, é isso, né? Vocês usam a melhor tecnologia para conseguir avançar com aquele paciente, evoluir, e, no entanto, o paciente ele não faz a parte dele, que é a alimentação. Aí fica muito complicado. E, assim, tem as estratégias, né? Se o paciente ele não consegue tomar muita água, vai fornecendo um suco. Eu vou até falar aqui sobre um suco que pode ser feito. Perguntaram se a gema do ovo é boa para cicatrizar. A gema do ovo, ela tem muitos minerais e ela também vai ter a vitamina A. Além do ovo todo, né, na gema do ovo tem mais proteína que na clara. Então, além dele ter a proteína que é necessário, ele também vai ter os micronutrientes. Então, tem que ter ovo todo dia na alimentação. É bom lembrar que a gema do ovo é vermelhinha, né? Vermelho ou alaranjado. Não cozinhado todo, né? Tostado. Não aqueles pedacinhos crocantes, não podem. A forma certa, gente, de cozinhar o ovo, tá? Porque É, 8 minutos, né? Que deixa cozido, que fica a gema mais amareladinha, laranjinha. Quando você cozinha ele demais, ele fica como mais é? fosco. O certo é o amarelo mais alaranjado. O ideal é quando a água começar a ferver, você conta uma média de 10 minutos. Uhum. Aí ele tá no ponto, o ovo. Pronto, a gente falou da vitamina A, da vitamina C, né, da importância do consumo de proteínas, proteínas de fontes animais, né, carne, ovo. Glutamina seria quem puder comprar o suplemento de glutamina, é importante na fase inicial. A gente falou da importância da água e na fase final, né, quando a ferida tá fechadinha já, aí a gente vem com a questão do ômega 3, é importante. No início nem tanto, mas já para o final ele já se torna mais importante, a suplementação de ômega 3. Quando a ferida está aberta não é bom, mas aí já quando já está fechando, ele se torna importante. Tem outro tipo de alimento que é muito importante, que é o açafrão da terra, que é chamado também de cúrcuma. Ele é o mais potente anti-inflamatório que existe na natureza, o açafrão da terra. É super importante incluí-lo todo dia. Então, para a gente finalizar aqui, Bia, eu vou passar tipo uma receitinha de um suco que pode ser consumido. É muito importante, gente. Se puder consumir em jejum. Se for pessoas assim, idosas, acamadas, que estão com dificuldade, né, na deglutição, pode usar, procura em farmácia, uns espessantezinhos que mistura no líquido e ele fica tipo como se fosse, o líquido fica tipo como se fosse um gelzinho que ajuda, né, a deglutir. Emulsificação, Fica né? melhor do que o líquido. Ô, Maiana, responda essa pergunta sobre o açafrão. Eu tenho caso de plaqueta baixa e os médicos me indicaram açafrão para aumentar as plaquetas. Tem algum conhecimento sobre isso? Assim, na realidade, como ele é um anti-inflamatório, né, Bia, como eu falei, muito potente, e as plaquetas elas estão diretamente ligadas com a questão, né, de inflamações, então tem uma relação de uma coisa com outra. Se a pessoa tem as plaquetas muito baixas, você vai ter dificuldade para combater a inflamação, certo? Porque são as plaquetas são os soldadinhos que eu digo que vão lá combater os patógenos. Então, como o açafrão, ele é um anti-inflamatório muito potente, então ele vai estar ali auxiliando, né, a combater, vai estar ali auxiliando, já que você tem as plaquetas baixas, ele vai estar ali auxiliando a combater as infecções e inflamações do corpo. Mas dele aumentar diretamente as plaquetas. Então, assim, a receitinha é bem simples, né, baseada no que eu falei aqui. Vai fazer o suco de cenoura, faz o suco de cenoura com limão, né? Meia cenoura, metade de uma cenoura, um limão, vai colocar uma colher de sobremesa de glutamina, quem puder comprar, se não puder comprar, não tem problema, né? Mas se puder, melhor. E vai colocar uma colher de sobremesa de açafrão. É interessante comprar o açafrão em um local ou de uma marca que realmente você conheça as procedências, né? Porque a gente sabe que nosso país é meio complicado, o pessoal mistura muitas coisas, você compra uma coisa e está misturada com outra.
Então é importante saber de onde está comprando, né? Se você quer. Muita gente usa o açafrão para dar cor na comida, né? E você pode comprar de todo jeito, digamos assim. Mas assim, se você quer o açafrão para realmente usá-lo como medicação, é importante você saber as procedências da empresa que você está comprando. Aí você vai usar, né? Vai fazer o suco com metade de uma cenoura. Aí tipo, eu quero colocar a cenoura toda, não tem problema, não coloca a cenoura toda. Um limão, uma colher de sobremesa de glutamina, uma colher de sobremesa de açafrão. E toma esse suco em jejum, todos os dias. Vai ajudar muito, muito, muito. No processo cicatricial. Sim, até porque, assim, muita gente tem dificuldade para comer a cenoura crua, né? E muita gente não tem o hábito da verdura crua, então faz o suco. A verdura crua a gente usa muito porque ela tem muita fibra, né? É importante para quem quer perder peso, para ajudar no funcionamento do intestino, mas nesse momento de cicatrização, a gente não está pensando na fibra, a gente está pensando no micronutriente que está ali naquele alimento. Então, faz o suco, coa e toma, entendeu? E o limão, além dele ser rico, ele tem um sabor forte, então você não vai nem sentir o gosto da cenoura nesse suco. Nem do açafrão, que é forte também. Não, porque Geliane colocou aqui uma ressalva. Gente, vale salientar que não se pode fazer dieta em paciente com processo de cicatrização. Eu acho que é dietas, essas dietas que a gente faz no dia a dia para emagrecer. É porque dieta, quando a gente fala em dieta, a dieta é o que você come, entendeu? Dieta, porque quando a gente fala em dieta, o que as pessoas entendem é dieta é só para perder peso. Mas não é. Dieta é o que você come para engordar, para inflamar seu corpo, para emagrecer, para cicatrizar. É o plano alimentar, é a dieta. Dieta de emagrecimento. Dieta não. Mas também você não pode comer à vontade, não, né? Porque um organismo, é bom a gente lembrar também que um organismo com excesso de gordura, ele é um organismo inflamado, né? Então, demora mais a cicatrização. Depende muito do paciente. Às vezes você pega um paciente que é cardiopata, é diabético, tem a pressão lá nas tampas, como dizia a vovó, né? Então, pega toda uma comorbidade em cima desse paciente. Realmente precisa de um trabalho muito específico. E o que Maiana passou aqui é um apanhado geral, né? Do que pode e o que não pode. Só que aí vai ter as ressalvas de cada paciente com cada problema. Sim, sim. Paciente que está desnutrido, a gente vai fazer uma dieta. A gente não, a nutricionista. Vai fazer uma dieta com mais calorias, digamos assim, mas uma caloria que seja mais saudável, né? Lógico, tem todo um estudo aí em cima. Sim, com certeza. Bom. Entendi. É isso, né? Tem mais coisas, a gente ia falar a noite todinha aqui, mas eu trouxe o principal, né? O que eu não deixaria de fazer numa dieta, num protocolo para cicatrização. Eu quero dizer que Maiana ela tem uma loja, né, de produtos naturais. E é no interior dela, no Rio Grande do Norte. Além de você comprar o produto, você ainda ganha a interação com a nutricionista, né? E ela também envia para outras pessoas. Então, quando vocês forem seguir ela no Instagram, que eu espero que vocês sigam também o espaço dela. Fala, amigo, @ para eles. Empório Espaço Natural. @Empório Espaço Natural. Pois, Maiana, muito obrigada pela sua participação, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, uma dieta, ela é especialista aí na parte de esportes, né? Nutrição esportiva. E estou fazendo consulta online, é só mandar um direct que eu explico direitinho. Pois é isso aí, se você tiver alguma coisa para falar, fique à vontade. Só agradecer mesmo, Bia, você pelo convite, é muito importante, né? Muito interessante a gente estar fazendo essa troca de ideias, de informações. E agradecer também ao pessoal que está acompanhando, que está valorizando, né, o que a gente está aqui passando, o trabalho da gente. É muito importante, é muito valioso, é motivante também, né? Motiva a gente a estar sempre estudando, a estar em busca de conhecimento. Então é isso mesmo, só gratidão, né, por esta noite de conhecimento. Você falou sobre o ômega 3, né? Eu não sabia que não era tão indicado no início da cicatrização, mas no final. Aprendi, não sabia. Pois é, gente. Então, obrigada mesmo pela atenção, né? Fiquem Tchau. com Deus. Beijo, amiga. Durma bem. E obrigada. Igualmente, Bia. Tudo de bom. Tá?